estar com todos vocês aí em México de meu coração e poder trazer alguma mensagem para aprender com vocês. Há 20 anos que convivo com os mexicanos e sempre tenho um aprendizado contínuo e constante e crescente. E isso me traz muita felicidade, muita alegria. Vamos abordar um tema que é um tema fácil, é um tema campesino. E todos os temas campesinos são fáceis. Você vê esta imagem, e em esta imagem você vê uma abuela ensinando sua sabedoria a sua nieta. Nós lhe pusimos um nome a esta abuela e também a la nieta. A abuela se chama antropógena e a nieta se chama antropoceno. Abuela e nieta buscam a felicidade em las agroecologias campesinas. E isso para nós é muito importante. Muito importante em el momento em que vivimos. Estamos em meio a uma pandemia que assusta ao mundo. Uma pandemia onde comportamentos se alteraram e a morte e a busca de uma solução. Todo isso faz com que nós tenhamos muito medo. Vocês veem a imagem agora, é de um cemitério de emergência antropocênica em Manaus, na jungla amazônica, em Brasil. E isso é muito grave. Por que isso é importante começar assim quando se habla com campesinos? É importante falar assim porque da história sabemos, do passado sabemos, a melhor forma de combater uma enfermidade é por meio da alimentação. É o alimento que sana, é o alimento que cura, porque sua medicina é seu alimento, e vice-versa. Se nós entendemos isso, podemos avançar e dizer a esses campesinos que produzem alimento de qualidade, e essa é uma homenagem aos promotores de Guerrero, vocês estão em isso. O curso, o diplomado está em isso. São jovens que manejam a água. São promotores que estudam a água, mas a água não é nada sem a saúde do suelo. Eles estudam água, saúde do suelo e toda a família campesina para conquistar este espaço. Por isso que nós, quando falamos isso, ou quando falamos com os jovens de Sembrando Vidas, temos a esperança de que a pandemia vai passar. E vai passar, e nós vamos brincar adelante. Vamos avançar. Por que vamos avançar? Porque a questão no mundo não é fácil. Isto é Índia, na última semana, as manifestações com 500.000 pessoas. E com 500.000 pessoas, por quê? Porque em Índia se está perdendo as terras, os campesinos estão sendo expulsados por el agronegócios internacional. Não é só em Índia que está ocorrendo isso, também em América Latina, principalmente em África e Ásia. E é fundamental entender que campesinos, quando são expulsados da terra, todos vamos pagar, porque vamos destruir uma série de valores que sequer conhecemos. Em Brasil ocorre, neste momento, a expulsão dos campesinos das terras mecanizáveis, aquelas terras que se pode produzir melhor porque tem melhor aplicação em expansão. E los expulsam populações tradicionais, expulsam indígenas, expulsam a natureza também, porque querem isso para o agronegócio. E nós não temos a percepção disso. Eu estive, há muito pouco, com vocês, escutando uma charla sobre as mulheres indianas. As mulheres indianas estão sendo manejadas já em Índia, em áreas com 0,4 hectares para produzir em essas áreas. Pero isso é propaganda de produção. E como propaganda de produção, isso não é interessante. O agronegócio mais agressivo em Ásia é o de Índia. E os campesinos estão buscando fazer isso. Isso não é um poder de gênero. Essa é uma propaganda multilateral de organismos que fazem. E nós não podemos ver isso. Vou comprovar o que estou dizendo. Há
30 anos, nós começamos a promover uma agricultura onde não se utilizava veneno, porque era a melhor forma de se combater o veneno, não era falando dele ou dos problemas que ele tinha, era não usando ele. Isso fazia o campesino sujeito. E as mulheres começaram a produzir leite, queso, pollo, dulces, embutidos, e levavam para as tiangues. As tiangues são as feiras livres. Essas tiangues e os pequenos mercados. E nos deparamos com uma coisa fantástica em 1980. Nos proibiram de levar huevos para vender em las tiangues, quesos, leite. Mas não era porque estava mal preparado, mal elaborado, eram orgânicos de altíssima qualidade. Temos uma tradição. Sin embargo, o que passou? Era a pressão das transnacionais de agrotóxicos, que não queriam que existiera um alimento distinto ao deles. Era os embriões do agronegócio buscando impedir que nós hiciéramos nossas cadenas de liberdade, imponia isso. Então, quedamos em uma situação extremamente difícil, mas hicimos algo fantástico. Começamos a perceber isso. Eles não tinham como produzir em seus territórios. Eles que necessitavam do nosso território. Então, nós teníamos que participar, há 30 anos atrás, de uma estrutura para impedir a colonização cultural e impedir que eles criaram isso. Por isso, é muito distinto a nossa formação em agroecologia. Nós buscamos quitar o território deles, porque eles buscaram quitar a nossa escala de produção, nossa escala de organização. Se vocês entendem isso, vão entender o acento que elegi para falar sobre a abuela e o nieto. A empresa Cargill é uma das grandes responsáveis por isso. É a empresa que mais comercializa semillas transgênicas no mundo. Sin embargo, aquilo que nós fazíamos em 1980, agora passa Cargill a oferecer o pollo orgânico Cargill em Navidad. E disse em sua propaganda, ele não come semillas transgênicas, não recebe hormonas, não recebe produtos de arsênico, não recebe antibióticos. E o que significa isso? Nós fazíamos isso em 1980 e éramos proibidos. O pollo esse custa $10 o quilo. Não é para pobres, não é para todos. Isto é um escárnio. Há que entender isso. Então, nós, se podemos entender isso, vamos a entender por que começamos 30 anos antes a construir essa realidade. Essa é uma nieta. É uma nieta em Xochitepec, em Oaxaca. Ela está fazendo um cromatograma de Pfizer. É uma niñacita de 9 anos. É México. E por que está tão compenetrada esta nieta? Porque ela tem interesse de saber como é a fertilidade do suelo, como é a vida do suelo, quem é responsável por isso. E isso é o que vamos falar com vocês hoje. E é importante que nós falamos sobre isso. Uma abuela e a nieta. A sabedoria da abuela transplantado para a nieta. E esta nieta que recebe esta sabedoria. Ao lado, o abuelo e o nieto. São essas raízes que se fortalecem na comunidade e essa sabedoria que constrói a autonomia. Eles não querem isso. Eles não querem isso por quê? Porque querem a heteronomia, a dependência. Então, nós temos que fazer algo para evitar isso. Vou trazer um exemplo. É um exemplo difícil de como começamos a trabalhar isso. A ver, toma captura, es que no sé cómo le tomas captura. Em 1919, houve uma pandemia muito parecida que há agora. Não foi uma pandemia para o mundo, mas foi um câmbio em el mundo, um câmbio gigantesco. E nem naquele momento, um grupo de campesinos resolveu
percibir a gravidade do problema. E a gravidade do problema também estava, em 1919, em la mala qualidade dos alimentos, em la devastação da natureza, em la contaminação do humano, da natureza e da agricultura. E estes campesinos reunidos com organizações civis foram a los científicos e foram a los filósofos e disseram: nós necessitamos cambiar os alimentos, cambiar a agricultura e cambiar a sociedade, porque se não cambia isso, nós vamos estar muito mal. E eles foram atendidos, eles escutaram, perceberam e começaram a trabalhar em isso. Caso todos vocês conhecem, e vocês viram, esta ninha de Suchistepec está fazendo um cromatograma que é um instrumento salido de aquela ansiedade campesina em 1919, na República de Weimar. Eles queriam um mundo de paz, de felicidade e de qualidade de vida. O que ocorreu? Eles não foram muito felizes. Eles enfrentaram uma coisa que o mundo considerou a maior catástrofe de todas as catástrofes hasta hoje, a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, vocês estão vendo, esse é o portão de Brandenburgo, foi destruído todo. A humanidade pagou um preço de quase 50 milhões de pessoas. Mas então, nós temos que perceber que para brincar hacia adelante é necessário entender as coisas, perceber e volver ao passado. Esta República de Weimar, que não conseguiu, deixou alguns caminhos. E eles pensaram em algumas coisas em aquele 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, aún sobre as cenizas calientes de Alemanha, em algo que para nós é fundamental hoje para o clima do planeta e para a sociedade e sua saúde. Quando falamos em futuro, é bom pensar na juventude. A juventude e a democracia são base de todos os futuros. Quando vemos os jovens, percebemos que eles les gusta muito libertar. Eles sabem que são direitos e que são deveres. Estão sempre juntos. É fundamental entender os jovens. Quando entendemos os jovens, percebemos isso. Quando falamos sobre campesinos, os campesinos querem sua liberdade, algo que México é exemplo para o mundo. É o território campesino. Vocês sabem, em México há mais de 32.000 assembleias ejidales. Quando um campesino tem seu território, queda fácil na questão agrária e mais fácil aún o modelo de agricultura. Se o jovem se situa sob liberdade, direito e dever, o campesino constrói seu biopoder sobre território, questão agrária e modelo agrícola. Um se transmuta em el outro, assim como o abuelo se transmuta em el nieto. E isso é importante para todos nós. Vamos ver isso do ponto de vista científico, de aqueles filósofos e científicos de Weimar. Quando eu estrujo uma fruta, no caso aí é uma naranja, quanto mais viscoso o jugo da naranja que eu estou estrujando, significa que ela tem mais viscosidade, mais nutrimentos, mais saúde em el suelo que la produz. Então, eu posso mirar este rio e dizer, é fundamental entender a saúde do suelo para se ter saúde em el cuerpo e saúde em la mente. Se eu entendo isso, posso trazer algo muito importante que pido a atenção de vocês. São 4 pictogramas, são 4 símbolos. Estes símbolos são fundamentais. O primeiro, o fogo. O segundo, o água. O terceiro, o aire. E o quarto, a terra. Estes são os 4 símbolos básicos da alquimia. ¿Qué es quemia? Quemia é o nome que os egípcios davam à terra negra. A terra negra era chamada quemia. E como a terra negra era chamada quemia, eles diziam que a terra negra sale todo. E al salir todo de la terra negra, temos o regalo da humanidade. ¿Qué es la humanidade? Um regalo del Nilo.
Pero miren ustedes que estou falando com mexicanos sobre a Tierra Negra del Nilo. E isso é fantástico, porque às vezes nós não nos damos conta que há 3.000 milhões de anos a vida está nesse planeta. Desde o azufre da atmosfera hedionda hasta o surgimento do oxígeno há 2.000 milhões de anos e da ocupação da interface entre rocas desmenuçadas, micróbios e umidade, colonizada por micro-organismos que migraram do mar, de los ríos, hacia a terra. Esse é o suelo campesino, território onde o sol se transforma em alimento para a saúde da humanidade e sua evolução. Não é poesia, é muito mais que poesia. Por isso, vou invitar vocês para que venham 5 biomas brasileiros. Este país que é gigantesco, o meu, que também é sujo, ele tem só 5 biomas. Eu conosco os 10 biomas mexicanos e creio que me falta conhecer uns 8, principalmente bajo água. Isso é o Gran Cerrado brasileiro, onde termina a Amazônia e empieza isso, quase 2/3 do país. Isso é o Pampa, minha terra, onde é a terra de vocês, é grande em Argentina, e é assim onde vivimos. Isto é a Mata Atlântica, a grande jungla brasileira do litoral atlântico. Isso é o Pantanal de Mato Grosso, fronteira com Paraguai e Bolívia. É um bioma gigantesco. Mas por que estou falando de bioma se tenho que falar com campesinos? Esta é a Caatinga, o deserto brasileiro, no Nordeste. E isso todos vocês conhecem, é a Amazônia. São os 5 biomas brasileiros. E esses 5 biomas brasileiros me fazem fazer uma pergunta a vocês. E a pergunta é muito sencilla. ¿Existe uma matéria orgânica no suelo que não seja campesina? Sim. A matéria orgânica do bioma não necessita do humano. A matéria orgânica do bioma tem 3.000 milhões de anos. Independe. Ela se altera somente com catástrofes gigantescas. Então, o acúmulo dessa matéria orgânica depende dos ciclos. E o bioma é um lugar gigantesco onde se cria um clima, uma flora, uma fauna e até um tipo humano distinto. Se nós sabemos isso, podemos entender a crise planetária no planeta, onde se rompeu a harmonia na matéria orgânica do bioma e hoje os riscos de cambio climático são gigantescos. Por isso se habla tanto da necessidade de convocar. Em el passado, tuvimos a perda de biomas e o desaparecimento dos humanos que hicieron estátuas na Isla de Páscoa. É um exemplo para o mundo. No momento que perguntei sobre a matéria orgânica do bioma, vocês vão ver que somente 5 espécies de seres vivos podem utilizar a matéria orgânica que não é do bioma. Essas 5 espécies, vocês la conhecem, eu repito sempre nos cursos. No Menique está a termita, que hace matéria orgânica em simbiose com hongos. A arrieira, em el dedo anular, hace simbioses e cultiva e hace compostas. São agroecológicas. As abejas hacen mais que isso. São um dos fatores da qualidade e evolução da vida neste planeta. O topo pelado em el indicador e o humano. Essas são as 5 espécies ultrasociais, onde o manejo da matéria orgânica garantiza o alimento de toda a sua população. Esta matéria orgânica é fundamental para a humanidade. É fundamental para os promotores agroecológicos de Guerrero, que promovem, siembram água. Então, nós temos que entender isso. E aí cheguei, antes de fazer o intervalo, a México. Eu disse que a alquimia é a matéria orgânica que sai do Kilimanjaro, baja por el Nilo Azul e chega a Tebas e a capital do Império Egípcio. Esta não. Esta é uma matéria orgânica netamente campesina, unicamente campesina.
ella no es natural, ella no es del bioma, es una materia orgánica humana. Es el lago de Xochimilco, el manejo humano de la inteligencia. Ella es muy parecida con esta materia orgánica de la tierra preta indígena de la Amazonia. Entonces ustedes ven, el humano con el manejo de la materia orgánica controla el clima, controla la armonía y la euritmia en el clima. Y eso para nosotros es extremadamente fundamental e importante, porque sin el clima no hay más nada. No hay cultura, no hay sociedad, no hay nada, 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 no hay futuro. Eso es importante para nosotros. Yo creo que puedo acá hacer el primer intervalo para que nosotros debatamos eso con los maestros, las maestras y los maestros en los cebetas, con los participantes del diplomado y con todos los que estén escuchando, porque es importante ahora nosotros sintonizarmos y sincronizarmos lo que queremos decir. Quedo à disposição de vocês. Vou minimizar acá para poder volver depois. Estou à disposição de vocês. Gracias. Muchísimas gracias, querido Sebastião. Te mandamos un fuerte abrazo en este primer set, en este primer capítulo de compartición. Estamos colectando por acá algunas preguntas vía chat y vamos a dar el uso de la palabra a unas 2 o 3 compañeros que nos quieran precisar algún comentario, alguna pregunta sobre este primer capítulo que nos compartes, con esta metáfora de la abuela, la nieta y este diálogo abierto que se tiene que dar entre las generaciones. Entonces, agradecerte mucho, como siempre, de corazón tus aportes y bueno, vamos a ver qué reacciones tenemos, si alguien gusta pedir el uso de la palabra, hacer alguna retroalimentación. La dinámica de este conversatorio es que podamos ir teniendo unos 20 minutos de exposición de Sebastião, unos 10, 15 de diálogo y retroalimentación. Entonces, ¿alguien gusta pedir la palabra, hacer algún comentario? Estamos colectando por acá. Me mandan muchos saludos desde Guerrero, desde el Hawái. Hay algunos compañeros desde Villa Hidalgo, Zacatecas. Nos comenta por acá el profe Gume, viva la tierra prieta y las chinampas mexicanas. Un saludo también desde el Cebeta 209, San Buenaventura en Coahuila. En fin, tenemos una cobertura ampliada. Nos pregunta Circe, entonces, ¿la lucha por la vida está en torno a la tierra, el buen manejo de la tierra y el clima? Otra pregunta por acá en el chat. Después de la pandemia, ¿qué prácticas agrícolas recomienda para mantener la armonía ecológica? Por aquí envían saludos también desde la Brigada de Desarrollo Rural adscrita a los Cebetas desde Zacatecas. Y bien, tenemos espacio para detonar el diálogo. Si alguien se anima a dar alguna retroalimentación en este momento, está abierta el micrófono para todas y todos. Gume, maestro Gume. Bienvenido, maestro Gume. Adelante, le escuchamos. Mire, estudié en una escuela tecnológica agropecuaria en Taretas, Michoacán, y empezamos a tener problemas en cuanto se empezó a discutir la importancia de la materia orgánica. ¿Qué pasaba con la materia orgánica? Los mismos maestros, hablo de las etas porque enseguida vinieron los cebetas, como consecuentemente a que se terminaban las secundarias, voy a generalizar, en las regiones del país, pues el paso consecuente era estudiar en un cebeta. Y a ultranza los maestros formados en ese paradigma y en esa ideología, regañaban, se enojaban cuando se hablaba de la materia orgánica. En este momento, el maestro Sebastián lo pone
al frente, lo pone hasta arriba, lo pone como la vida, lo pone como génesis, lo pone como causa común para resolver el cambio climático. Es importante que nuestros maestros de los cebetas hagan esa reflexión y reconsideren cómo se abordaba anteriormente esta cuestión, cómo se defendía a ultranza el análisis de suelos muertos, de solo las cenizas o minerales de los suelos. Y ahora, cuánta y gran importancia tiene el reconocer, el cuidar, el recomponer la materia orgánica. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Gume. Siguen aquí llegando saludos, en este caso desde Veracruz, desde Zacatecas, y bueno, ya se empiezan a manifestar saludos desde los distintos biomas mexicanos. ¿Alguna otra participación puntual de viva voz? ¿Alguien que guste expresar una pregunta en directo? Vamos a seguir teniendo bloques de conversación. Por acá nos dice la compañera, bueno, Félix Martínez, estoy totalmente de acuerdo con usted. Los niños, los jóvenes son muy importantes en el cuidado de la tierra. El manejo de su fertilidad es vital. Nos comenta José Navarro, la materia orgánica del suelo, además de nutrir las plantas y alimentarnos, juega un papel importante sobre la mitigación del calentamiento global. En fin, por aquí algunas reacciones. Y bueno, epa, ya nos pusieron un poco de música por acá. Alberto García, vinculación, muchas gracias. Bueno, pues sin más, ¿hubiera alguna otra participación de viva voz o también podemos continuar con el siguiente capítulo? Tiao, si quisieras retroalimentar, nos mandan buenos días, me gustaría participar y hacer una aportación. Ok, adelante, bienvenido, Juan José. Sí, les hablo acá desde Juan Aldama, Zacatecas, ¿sí? Del Cebeta 322. Nada más para comunicarles que tenemos una red de árboles conectados por hongo endomicorrícico y estamos mejorando un área de suelo en el plantel con bocachi y diferentes tipos de estiércol, al cual les vamos a inocular, ¿sí? La endomicorriza, porque aquí existe el problema de la sequía. Sí. Y vivimos en simbiosis, ¿verdad? Tanto los muchachos conmigo como nuestros directivos y los árboles también. Sí, me es grato decirles que pues ya vamos para 4 años con eso y nuestro fin, ¿sí? Es llegar a utilizar la menor cantidad de agua posible por árbol y para hortalizas que posteriormente los vamos a establecer. De mi parte, excelente, es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Bienvenido. Gracias por compartir este aporte. Ha llegado una pregunta desde el Facebook. Laura nos pregunta, ¿cuál debe ser la lucha de los ciudadanos comprometidos hoy por una tierra sana? También Martín Cervantes nos comenta, muchas felicidades, maestro Pineiro. Me parece muy interesante el análisis de la problemática, de la ruptura de los ciclos de la vida que ha provocado la erosión de los suelos en el campo, áreas productivas y la acumulación de basura en los grandes núcleos de población. Saludos desde Sonora. Así es. Muy bien. Creo que hay 3, 4 preguntas muy ricas, una participación también animosa y bueno, pasamos al siguiente segmento y les invitamos a todas y todos a ir pensando preguntas, compartires, colocarlos vía chat y también poder tomar uso de la palabra. Un fuerte abrazo, Tiao, y te seguimos escuchando. Adelante. Bueno, yo agradezco la atención de la primera parte
agradeço as perguntas que foram hechas e hago acá um saludo especial a Coahuila, al Cebeta de Coahuila e al Cebeta de Zacatecas, o maestro que falou, e digo ao maestro Gumersindo, é importante hoje perceber algo muito fundamental. Todos nós, em el mundo, tivemos uma situação onde havia um constrangimento quando se falava de matéria orgânica, porque as empresas que dominavam hegemonicamente do complexo industrial militar queriam que todos começaram a viciar-se em fertilizantes químicos solúveis sintéticos de guerra, em agrotóxicos, em semillas industriais e não em semillas campesinas. Eu, há 20 anos, tive um problema muito sério. Eu cheguei a dar um curso, e nesse curso, normalmente eu chego muito tempranito, porque tenho os meus problemas com o idioma, tenho meus problemas com a tecnologia de los pendrives, e cheguei tempranito e encontrei um muchacho, muito orgulhoso. E ele me disse, sou engenheiro agrônomo, recém-egressado. E eu lo saludei, lo cumprimentei, disse, bem-vindo à luta, companheiro. E ele se quedou allí, e eu vi que ele tinha um par de botas, um cinturão com nebija metálica grandota, e um sombreiro plástico, desses sombreiros plásticos. Eu lo mirava. Antes de começar o curso, chegou uma abuela, uma senhora, mais ou menos 85, mais. E ela me disse, sem saber que eu lo conheço, já lo fui auto-apresentado por ele, me disse, este é meu nieto. Eu lo quedei mirando a ele e a ella, e ella me disse uma coisa que me marcou muitíssimo. Não serve para nada, nem para si, nem para a comunidade. E eu me quedei sobressaltado, quedei tanto assombrado. E o muchacho me mirava com uma mirada assim de vergonha, pedindo condescendência. Eu me quedei e disse, por que passa isso? Qual é a relação que há entre a sabedoria de uma abuela llena de amor por seus netos e a transformação de um neto lleno de conhecimento? E esta abuela criando um contraste. Imediatamente comecei a estudar. E comecei a estudar e elegi este acento entre a abuela antropógena e o nieto antropoceno, para que nós nos citemos dentro das duas realidades, fora a pandemia, as duas gigantescas realidades que temos. Maestro Gumersindo, hoje a matéria orgânica está em maior risco que a matéria orgânica em aquela época, porque hoje a matéria orgânica passou a ser meta e objetivo de Carlos Slim, de Rockefeller, de Bill Gates. Eles querem que se utilize matéria orgânica industrial, eles querem que se compre micro-organismos industriais. Quando o maestro Rodrigues nos traz a experiência de Zacatecas de 4 anos, esta é a abuela, este é o nieto. É fundamental entender isso dentro de um contexto de construção do conhecimento autóctone dentro de uma autonomia. Por isso, as perguntas que me fizeram sobre a vida é isso. A vida é um microorganismo como uma micorriza que tem 45 quilômetros e hace economizar 30 a 60 vezes o contenido de água de uma economia de uma planta. Se nós sabemos fazer isso, podemos irrigar o doble e o triple com a mesma água, ou com a pouca água, ou com a alternância do clima. Então, tendremos, sim, que avançar para conquistar mais e mais da vida em função da harmonia desta vida. Por isso, traje a matéria orgânica das chinampas, a matéria orgânica da terra preta de índio da Amazônia. São os suelos mais férteis do mundo em manos indígenas campesinos. E vou continuar em el acento. Eu sou exótico, eu sou um estrangeiro.
Pero quando estive em Texcoco e ganhei meu paliacate, me hicieron de almuerzo uma comida muito esquisita. Allí, Trini, César, Citlali, toda a família em Texcoco. Eu comi auautle. Auautle é o caviar azteca. Eu lo comi. Para mim não é estranho. Eu sou exótico. Mas a comida é fantástica. O que significa isso? Hoje, eu vejo que Nações Unidas, FAO, tem uma campanha mundial para que se comam proteínas de insectos. Qual é o país no mundo que mais consome insectos em sua dieta cultural? México, com 600 espécies. Há estatísticas. Eu vou a restaurantes de luxo em México e me servem el gusano del maguey, chitacanas, e todo o país. E por que nós utilizamos tanto plaguicida? E por que falávamos mal do mercídio, da matéria orgânica? E por que traem agora o que deveria ser preservado antes? Essas são as espécies que o professor Calderón me deu e eu lo montei nesse mosaico. É importante nós percebermos isso. Isso você não conhece. Eu sou exótico. Nanacatwe. O que é a nanamilpa? O que significa as setas da cultura? Seja Purepecha, seja Tzotzil, seja em el norte, todos. O país que mais come setas no mundo são os mexicanos. Poderia eu usar fungicidas? Não, jamais. Nos destruem. Assim como não inseticidas, não fungicidas. E o principal, que são os quelites. O que significam quelites em mexicanos? Eles conhecem melhor que eu. São mais de 12.000 espécies de quelites, quase todos medicinais. E nadie habla de quelites na pandemia. São raríssimas as pessoas que hablam. Então, poderia eu utilizar a Coca-Cola del suelo, o glifosato, onde há 12.000 quelites distintos, em la milpa ou em la parcela? Não, não poderia ser. Então, nós temos que entender que quando se hace uma cromatografia que quedou 100 anos escondida, ocultada por interesses, nós temos que construir de novo o caminho do sonho de 100 anos atrás dos campesinos da República de Weimar, buscando o clima do planeta, a harmonia, a paz e a saúde. Vejam, muitos não conhecem. Quando eu analiso o suelo para ver sua saúde, eu posso também analisar os alimentos produzidos em aquele suelo. Este é um cromatograma feito pelas meninas de Xochimilco, as estudantes jovencitas de Xochimilco, onde me pediram que hiciera enzimas. Eu trabalho muito com enzimas em el suelo. E eu li isso em el rabanito chino. E busquei para comparar com Deja, comprado em la tienda, em la fruteira. E o meu vinha com veneno. O Deja era orgânico. E eu, quando analisei, disse, meu Deus, perdemos tempo. Nós temos que começar a perceber este veneno. Então, vamos ver a matéria orgânica em manos campesinas, o que significa ella. Porque, às vezes, nós não sabemos e temos que estudar. E é importante que os maestros e as cebetas, os campesinos organizados, a ciência, empiece a estudar os caminhos da matéria orgânica. E esses caminhos da matéria orgânica significam cada hoja produz uma matéria orgânica distinta da outra. Porque esta hoja, al cair ao suelo, tem tempo de descomposição em função dos componentes que ela tem. Zacate é uma coisa, liquidambar é outra, castanho ou encino. Então, cada matéria orgânica. Eu não posso comparar uma matéria orgânica no clima de Chihuahua com uma matéria orgânica no clima de Chiapas. São climas distintos. Então, é local. E querem nos vender matéria orgânica holandesa, micróbios holandeses. Não tenho que conhecer eu o micróbio responsável por isso. Essa é a sabedoria da abuela, não é o conhecimento do nieto. Por isso que nós, quando começamos a trabalhar em isso, dizíamos sempre,
para se fazer matéria orgânica, há que saber fazer caramelo para pôr em pastel. Se sabemos isso, continuamos avançando, porque isso é bioquímica profunda. Temos que saber o ciclo do nitrógeno, o ciclo do carbono, do açúcar, do fósforo, de todos os ciclos da água, para entender a matéria orgânica em seu território, sobre seu modelo agrícola, sobre sua questão agrária. Por isso eu dizia sempre, para ser o suspiro, o merengue, é da mesma forma de fazer o marshmallow ou o malvavisco. A diferença é da matéria orgânica que contém. Vocês se acordam disso? Por isso, que nesta tierra, nós vamos ter condições de manejar esta matéria orgânica agora dentro de uma nova realidade. Quanto mais matéria orgânica tem no suelo, menos água, menos fertilizantes, menos enfermidades, menos ervas de malezas, mal denominadas malezas, ou zacates, ou monocultivo de zacates. É importante. Por isso, em todos os cursos de cromatografia, nós fazíamos fraccionamento de humos e aislávamos de forma campesina, na cozinha, e veíamos que muitos campesinos se reiam, porque diziam, não, podemos fazer, se não há álcool, fazemos com tequila. É uma lástima, mas fazemos. Podemos fazer com vinagre, podemos fazer, aislar o ácido fúlvico do húmico do limato melânico. E vocês viram isso? Isso foi feito muitíssimas vezes. Agora nós temos que ir mais allá. Ir mais allá significa o fracionamento da matéria orgânica tem que alcançar aquilo que é mais estratégico e importante para o clima do planeta. Quando trabalhamos com matéria orgânica, decimos, ella é o sol, ella é o mineral, ella é o micróbio, ella é a matéria orgânica que cai do árvore, ella é o manejo das manos campesinas em essa matéria orgânica. E decíamos, é m elevado a factorial de 6. Essa é a matéria orgânica do antropógeno. Eles querem nos vender a matéria orgânica antropocênica, que não se preocupa com o clima. Hoje, vamos mais adelante. Traemos a abuela e decimos, a abuela que cura a sua nieta quando está lastimada, aquela que evita a infecção por el hierro, ella é a mais nova potência da matéria orgânica. É ella que é fundamental para que a cura e o M passe a estar à sétima potência. O M à sétima potência é fundamental com os sideróforos. E é importante dizer isso. Por quê? Porque nós vimos que 2 estações espaciais bajaram em Marte no último mês e estão já fazendo investigações. Por quê? Porque os micro-organismos serão levados a Marte para a recolonização. Este é o Lee Margulis, 1970. Isso é hoje. Então, em 1970, aquela abuela tem um neto, e nós temos que ter este conhecimento e entender isso. Sem micro-organismos não há vida, foi a pergunta de uma pessoa. E com os micro-organismos que temos acá, na pança, temos em todas partes as coisas que são mais fáceis. São eles que fazem a harmonia no planeta. E eles são o abuelo. O abuelo da matéria orgânica se chama huminas. E o nieto, como se chama o nieto? O nieto agora se chama carbono orgânico solúvel del 5-hidroximetilfurfural. E essa união de la huminas, de alta estabilidade, de altíssimo peso molecular, 10 milhões, e ele SOC, na gíria se diz SOC, carbono orgânico solúvel. Esse carbono orgânico solúvel tem um peso molecular de 127. Esta realidade é fundamental entender. Vamos trabalhar sobre fortalecer as huminas para que elas não se destrujam. E vamos acumular, porque a quantidade de carbono que há no suelo aumentando, bajamos os riscos do efeito invernadeiro. Isso é muito fundamental para todos nós. Então, tendremos que aprender a extrair as huminas
Não é mais solamente el ácido fúlvico abaixo, el ácido úmico e mato melânico. Temos que fazer isso, e vamos fazer isso em um cebeta, com o maestro e com os alunos. Esta é a química mais apaixonante que há no mundo. Alquimia del Nilo, de los egipcios. É chinampa de Xochimilco. E este conhecimento é fundamental porque são os 4 elementos que criam toda a riqueza de uma sociedade e estabilizam o clima. Estas moléculas são belíssimas. Você tem que aprender, perceber e entender isso. Não é entender para a prova, para sacar 10. Não. Você tem que compreender que isso é parte de toda a medicina, de todos os plásticos, de toda a vida. São os polímeros da matéria orgânica, sintetizada por micro-organismos. Então, nós podemos fazer, aislar e fazer os ensaios. E são ensaios sencillos. A cromatografia serve para isso também. Isso pode ser feito por maestros, alunos e campesinos de organizações. Como investigação, se vocês veem isso, mire, esse é o ácido fúlvico dentro de um tubito de falco com centrífuga, que custa $22, e lo hago acá, em um departamento chiquito, eu vivo solo, sou viúdo. Então, isso, tenho as uminas abaixo, tenho o ácido fúlvico, tenho o ácido úmico, e isso para mim serve. Então, eu posso, tranquilamente, ensinar isso ao hijo del campesino. E ele vai ter orgulho de sua abuela. Ele vai ter uma consciência de que ele é um agente do clima, da harmonia do clima. Há uma palavra muito linda denominada euritmia. A euritmia é o compasso entre a dança e a música. O Mercindo é especialista em músicas folclóricas mexicanas e danças folclóricas. Ele sabe do que estou dizendo. Você não pode dançar uma música ranchera sem estar em el compasso, porque o compasso é fundamental. É a euritmia entre campesino, matéria orgânica, terra e vida. Miren isso. Na escola não se ensina que o herbicida, quando você usa, a primeira coisa que desaparece são as plantas que têm flor. Por quê? Porque o suelo para sua evolução. Os micro-organismos mais adelantados são aqueles que produzem as plantas fanerógamas, decimos assim, que têm flor, coloridas. Sempre que utilizam repetitivamente o glifosato no suelo, tenho mais sacates. E os sacates mais duros e mais rústicos. Por quê? Eles são os que menos minerais necessitam em diversidade. Necessitam muita quantidade. A pergunta é: onde há sacates, se conserva mais água ou menos água no suelo? Por quê? Porque se alterou a qualidade da matéria orgânica. Se deixo de utilizar, vou ver que as plantas com flores retornam em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Esse é um campo de metagenômica, onde nós fazemos isso em las parcelas campesinas, em los cebetas. Os que estão de gorra aí são todos sem terra. As gorras rojas. As gorras moradas são mulheres campesinas. As gorras verdes são pequenos campesinos do movimento MPA. Esta é uma realidade sencilla. Mirem em 1 ano como quedou abaixo. Isso era puro zacate. E agora você tem como 40 tipos de plantas que não mais no zacate não foram sembradas. Esse é um campo. E este campo, como vai quedar em las tierras campesinas? O campesino vai dizer: quem é isso? Você diz: o microorganismo que está aí. Mas como ele não é isso? Você lhe deu comida. Então, vamos construir estes campos de metagenômica sencillamente, alimentando os micro-organismos. Seja com harina de roca, seja com bocashi, seja com parra, seja... Eles se alimentam. E nós vamos ver efeito. Esta terra queda reestruturada. A umidade queda fantástica. Isso para nós é todo. Isso é o melhor. E quando hablo de micro-organismo, não olvido que em meu intestino estão todos os micro-organismos que também estão já fora em el suelo. E que em meu intestino
ele é responsável por mi sistema imunológico. Los gringos dicen, es nuestro segundo cerebro. Sí, es nuestro segundo cerebro por la cantidad de neuronas que tiene. Y él regula en los atletas y los grandes deportistas este metabolismo. Él es nuestra salud contra las pandemias. Si nosotros fortalecemos nuestro sistema inmunológico, queda más fácil el funcionamiento de las vacunas y de las medicinas. Para nosotros es fundamental entender eso. Por eso, nuestro campo de metagenômica produz estes cromatogramas em início e vai produzindo em luz ultravioleta, e agora ustedes veem. E nós começamos a determinar as uminas em nossos. À la direita estão os suelos de metagenômica com uminas. Essas uminas são importantes porque quedam mais arriba. E é fundamental entender isso. Por que é importante isso? Mirem este suelo. Na direita está um suelo sano, sem nada de veneno. À la esquerda está um suelo que foi aplicado glifosato. Tem alguma diferença nesse cromatograma? O cromatograma custa 40 centavos. 40 centavos de peso, sem herbicida e com herbicida. Vem o efeito. O que ocorreu? Uma intoxicação invisível que você não vê, pelo que o cromatograma denuncia. Então, se podemos fazer um atlas para determinar a saúde do suelo em uma escola, em um CBETA, em uma região, em um instituto, ou como linha de pesquisa para jovens, sim, podemos fazer. Em luz ultravioleta, você vê, à esquerda, os hilocitos blancos nos dientes. Essas são as enzimas bloqueadas e inibidas. E à direita você vê que fantástico que é as enzimas ativas, listas para reaccionar. Se nós entendemos isso, nós podemos compreender. Quando hacemos resíduos de glifosato em cromatogramas, vemos os dientes da matéria orgânica não estão desarrollados. Há um color morado forte, que vocês veem a linha branca apuntalando eixos. E as uminas quedam em la origem das uminas extraídas. Quanto custou uma análise disso? 40 centavos, 40 centos. Isso não é nada. E quem não é isso? Qualquer campesino lo pode fazer. Qualquer hijo de campesino que tenha uma boa visão, uma boa mão, pode ser com seu maestro. E se pode construir um atlas, repito. É fundamental para nós entendermos isso. Se entendermos isso, podemos perceber. Se vocês miram com atenção e um olho de educação, vão ver em el centro um color morado, violeta, cerca do centro branco. Isso é o resíduo do glifosato. Então, para nós, isso é fundamental. Eu creio que avancei um pouquinho e cheguei agora ao segundo estágio de nossa charla e que desejo escuchar vocês. E escuchar vocês é importante para que nós possamos interagir, interaccionar em la ação conjunta ou em ação organizada, podemos perceber. Interactuar, isso, interactuar. Graças. Estou ouvidos, Giovanni. Fantástico. Muchas gracias, Tiago. Gracias por este segundo capítulo. Vamos a motivarnos. Por acá hay algunas preguntas, ¿verdad? Sobre el chat. Justamente Enrique Nicolás nos dice, ¿qué nos recomienda para transitar en México el desuso del glifosato? Quizá esta es una pregunta generadora que con todos los elementos que se han vertido, pues podemos encontrar un conjunto de respuestas y alternativas entre todas y todos hoy. Nos dice Circe, qué gran responsabilidad de nosotros, los mexicanos, mexicanas, con tanta riqueza agrocultural,
que nos ubica en los primeros lugares de etnodiversidad. Definitivamente también eso habrá de reflejarse en el compartir de las soluciones para mantener la alquimia para la vida en nuestros suelos. Ya se está estimulando la poesía, la reflexión que entra hasta el corazón. Muy bien. Por acá vamos a brindar espacio para que se escuchen más voces. Si alguien quisiera de viva voz compartir alguna opinión, alguna pregunta, compartir alguna experiencia. Y por acá hay una pregunta también de nuestro compañero Bruce Ferguson. Dice, ¿cómo saben que lo que quedó en medio de la cromatografía es residuo del glifosato? ¿Hicieron análisis químico de lo que queda en el papel? Es como una pregunta también interesante. Y bueno, cedemos espacio para que se puedan escuchar algunas voces, para que podamos conversar, retroalimentar al respecto. Adelante, ¿quién se anima por acá a conversar? Y vamos a estar también jalando algunas preguntas que se están manifestando desde el Facebook. Adelante, compañeras, compañeros. También invitamos brevemente a los que puedan a encender nuestras cámaras un segundo para mirar nuestros rostros, para saludarnos, decir, bueno, aquí estamos desde diferentes geografías. Y bueno, el micrófono está abierto, este es un conversatorio y bueno, vamos a animarnos a expresar alguna idea. Adelante. Buenos días, Sí, adelante por ahí. Janely. disculpe. Bueno, Ajá, sí, digo que la verdad, muchas gracias por compartir esta información. Sinceramente, yo no tenía idea del análisis que nos presentó el doctor. Es muy interesante y como dice, poder hacerlo para ver cómo está nuestro suelo, ¿verdad? La verdad me gusta mucho, me gustó mucho pues toda esta información porque ahora sí que coincido con usted en que en los conocimientos de los abuelos hacia los hijos y hacia los nietos y así en la continuidad. Entonces, es tratar de no perder esta información, ¿no? Por ejemplo, lo de los quelites, es verdad, o sea, bueno, mi familia consumimos diferentes tipos de quelites y hay más, ¿no? Como lo mostró en la infografía de la imagen. Entonces, la verdad, sí la gente está perdiendo esa costumbre de consumir quelites, ¿no? Y los quelites los tenemos casi a la mano en los campos. Entonces, sí, agradezco esta información y sí como docente, pues, y como decía la compañera Circe, en seguir, tratar de que no se pierda esto, ¿no? De seguir dando la información, de seguir conservando, pues, nuestros suelos, nuestros campos no se vayan degradando más de lo que ya se va, de lo que se está haciendo, ¿no? Y sí, en toda parte de México, hay compañeros y personas que todavía aún conservan o tratan de conservar estas prácticas agroecológicas. Entonces, pues muchas gracias y voy a hacer lo de las cromatografías, que la verdad está muy interesante. Y bueno, pues, bueno, esa es mi participación. Gracias. Excelente, Janely. Muchísimas gracias. Por acá sugerimos, igual quien guste puede levantar la mano. Hay varios compañeros que están queriendo expresarse. Adelante. Preguntas, comentarios, dudas. Tenemos una participación muy nutrida el día de hoy. Adelante. Les invitamos a levantar manita, también virtual o real. Y bueno, es normal, ¿no? Que vayan quedando muchas preguntas para la reflexión. Y bueno, adelante, compañeros, les escuchamos. Estamos en este segundo capítulo de conversación.
Por acá Félix Martínez nos comenta nuevamente, ¿nos podría sugerir algún material de metodología práctica para el estudio de la materia orgánica de los suelos e implementar con las y los estudiantes de los CEBETAS? Muy bien, por ahí. Sí, sí. Sí. Ok. ¿Alguna otra impresión, retroalimentación? Resulta muy interesante quienes hemos podido aprender la técnica de cromatografía que nos ha, pues en algún momento nos fue compartida por Sebastião junto a jóvenes campesinos y es súper interesante ver cómo se puede apropiar, es muy sencillo, muy fácil, una vez que nos familiarizamos con la técnica y con mucho gusto podemos aportar en esa dirección. Ok. Orlando Andrade nos comenta, es importante valorar la sabiduría de los abuelos. Desde Facebook, Ángel Jesús Aguilar Márquez pregunta, ¿cómo el análisis cromatográfico se podrían determinar algunos elementos cuantitativamente? Bueno, vamos a ver qué otras impresiones nos brinda este tejido de diálogo que llevamos al momento, que va desde la sabiduría, la comprensión, la importancia de la vida en el suelo. ¿Qué preguntas nos llevamos también desde nuestros territorios? ¿Alguna otra participación? Cambio. Giovanni, Gracias, maestro Gume. Adelante. pues hacer énfasis para que se incluyan en las técnicas de análisis de suelos que ya per se manejan los CEBETAS, para que se, con toda confianza y con toda, ¿cómo te diré? Con toda cariño compartir con ellos, no dar por hecho que ya manejan la cromatografía, sino los que no lo sepan, acompañarlos para aprender estas técnicas que nos permitan en la primera instancia el croma como lo hemos manejado y avanzar hacia la detección de las suminas. Por ahí quedó pendiente, maestro Sebastián, la pregunta de alguien que dijo que cómo lograba detectar que eso que quedaba ahí era glifosato. Sí, sí. Cambio. Muy bien, muchas gracias, maestro Gume. Y en complemento a esta pregunta, también nos comentan, la cromatografía del suelo es atractiva por su bajo costo y la posibilidad de realizarlo sin materiales especializados. Pero entiendo que interpretar la cromatografía requiere capacitación. Por otro lado, cada tradición campesina desarrolla su propio conjunto de indicadores de calidad de suelo, basado en textura, especies, indicadores, color, olor. ¿Qué nos dice la cromatografía? ¿Qué nos dicen estos indicadores campesinos? ¿Cómo se complementa con estos saberes la cromatografía campesina y otros análisis sencillos y baratos como textura y pH? Aquí estamos encontrando justamente un punto de diálogo, también entre la abuela y el nieto, entre la sabiduría y el conocimiento pertinente. Nos comenta por acá José Navarro también de Guerrero. Maestro, ¿en una cromatografía se puede inferir el porcentaje de materia orgánica que tiene el suelo? Félix Martínez ha levantado la mano y le cedemos la palabra. Adelante, compañera, te escuchamos. Cambio. Gracias. Buenos días, maestro Sebastián. Muchas gracias por toda la sabiduría que nos comparte. Yo quisiera, si fuera tan amable, de decirnos si tiene algún manual, algo que nos pudiera servir como material didáctico para trabajar con nuestros estudiantes de los CEBETAS, porque en mi caso trabajo mucho con lo que son obras de restauración de suelos,
pero sí me gustaría hacer un tallercito con mis estudiantes para que pudiéramos hacer estas prácticas que usted nos está mostrando en su ponencia tan interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Francis, ¿quieres expresar tu pregunta, compañera? Sería un gustazo escucharte. Adelante. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Ya estamos, hay repetición. Adelante, ahorita ayudamos a resolver. Adelante, Francis. En Acapulco, Guerrero, existe un área natural protegida que se llama Parque El Veladero. Las comunidades a su alrededor presentan pues gran marginación. Por lo que me preocupa y pregunto si existe alguna estrategia para el inicio de sensibilizar a una comunidad urbana que cohabita con un área natural protegida. Muchísimas gracias, Francis. Son buenas preguntas, ¿verdad? Diferentes territorios, realidades. Compañera Aurelia, ¿gusta participar también? Vemos que activó su micrófono. ¿Gusta dar un saludo, alguna pregunta? Ok. Muy bien. Hay mucha inquietud, ¿verdad?, sobre los análisis de cromatografía de suelos. Por acá Trinidad Salas nos dice, bueno, ¿qué equipo, materiales mínimos se requieren? José Navarro también levantó la mano. ¿Es correcto? Adelante, compañero. Te escuchamos, José. Cambio. Ok, pues se está poniendo interesante. Hay buenas preguntas para compartir y bueno, referir que dentro del diplomado ABC en la primera generación tuvimos el gusto de inaugurar, ¿verdad? Este caminar con una compartición de Sebastián justamente con un curso de cromatografía de tierras. Y bueno, varios de los compañeros que formamos parte de esta comunidad de aprendizaje podemos contribuir en su momento también a socializar la técnica y los materiales que se requieren. Muy bien, José Navarro, tienes la mano levantada. ¿Gustas comentar algo o...? Sí, maestro, ¿ya me adelante. escuchan? Sí, adelante. Sí, agradecerle al maestro Sebastián, nuestro abuelo, toda la sabiduría en este sentido de la transición agroecológica y con una gran cimentación. Comentarle, por ejemplo, las actividades que se desarrollaban, al menos en mi pueblo, con mi padre y los demás campesinos, hacían la actividad del sacamole en la temporada, a finales de la temporada de lluvias, entre octubre y noviembre, y reincorporaban toda la materia orgánica de las arbences hacia el suelo. Y hoy entiendo que era la incorporación de la materia orgánica y que esta materia orgánica representa aproximadamente el 58% del carbono orgánico del suelo. Y además de nutrir a las plantas, la materia orgánica como tal y el carbono, hay un efecto en la mitigación del calentamiento global bastante bueno. Y en ese sentido, mi participación y decirles que esas actividades que mi padre y otros campesinos desarrollaban allá hace 20, 25 años, hoy, al ya no estar las yuntas y muy pocos tractores y pocas tierras arables, pues definitivamente esta actividad de reintegrarle la materia orgánica al suelo, pues se está perdiendo. Muchísimas gracias por esa
por toda la información vertida el día de hoy. Muchísimas gracias, José. Nos solicita la palabra vía chat la compañera Circe y después vamos con el compañero Rafael Organista. Adelante. Adelante, compañera Circe, ¿gusta expresarse? Que más bien básicamente que tomo la palabra, Pío, de luego aprender contigo más que la palabra y dejo la palabra para otras personas. Ok, muy bien, de acuerdo, Circe, aprenderemos juntos en su momento. Adelante, compañero Rafael Organista, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Pues muchas gracias por la palabra. Bueno, a mí me queda una inquietud y bueno, primero agradecer mucho, ¿no? Todo el conocimiento y el aporte que nos está dando el maestro Tiago, pero sería una pregunta, maestro, sobre cómo podemos asociar a lo mejor estos estudios de calidad de suelo con nuestras calidades de agua. Entendemos que muchas veces esta agua infiltra y pasa por los suelos y puede como absorber, se le pueden adherir algunas sustancias. Y muchas veces esta agua la necesitamos para poder hacer como algunos riegos o demás. Lo comento porque hace unos meses nos sucedió un caso acá en la parte de la Costa Grande, donde estábamos haciendo un riego en una parcela y en ese momento la tierra estaba en descanso, tenía mucho descanso, alrededor de 3 años, pero empezamos también a extraer como el agua para hacer el riego y esta agua ya estaba salinizada, contenía algunas sales y cambió completamente las condiciones de la parcela. Y lo que al principio teníamos como un análisis de una cromatografía con un suelo aparentemente sano, después se convirtió en un suelo bastante alcalino. Entonces, ¿cómo podría ayudarnos también esta cromatografía para poder ir conociendo esta relación que pueda haber entre aguas y suelos? Por ahí sería mi pregunta. Muchísimas gracias, Rafa. Por último, vía chat nos comenta el amigo Raúl Bailón cómo poder contribuir a desmitificar esta idea de que el glifosato es indispensable y cómo contribuir a argumentar su eliminación progresiva, ya que pues hay como todo un mito, ¿no? De que es más costoso su sustitución, que implica más mano de obra, y bueno, eso es parte de las trampas que hay que saber sortear y trascender. Un saludo a nuestro amigo Raúl Bailón, que junto a muchos otros compañeros están desde el Facebook siguiendo esta transmisión. Pues bien, creo que tenemos un buen manojo de preguntas, de comentarios, y bueno, te escuchamos, Tiago, en esta retroalimentación y en seguir avanzando el conversatorio. Muchas gracias a todas y todos por sus aportes y continuamos. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Muy lindo la repercusión colocada por ustedes, presentada por ustedes. Yo agradezco de nuevo, agradezco el enriquecimiento con estas preguntas y estas decimos colocaciones sobre el tema. Tengo acá una serie de preguntas y todas ellas son muy importantes. Una de las preguntas primeras, y voy a tomar acá, yo volví un poquito para que ustedes... Cuando nosotros hacemos un cromatograma, nosotros... Es una técnica muy antigua. Esa técnica tiene más de 100 años. Y esa técnica es una técnica de química científica y te permite conocer e identificar sustancias. Usted puede saber si una vitamina C es sintética o natural.
se ella foi produzida por uma vitamina C, produzida por um microorganismo, ou se foi extraída de um fruto, de uma naranja ou de um limão. Então, são técnicas de muita precisão. A grande ventaja é que esta técnica faz parte de um conhecimento e uma sabedoria campesina, e por isso é mais facilmente manejada por um campesino de forma sencilla em sua casa, para que ele tenha as respostas. Ou houve uma pergunta sobre os indicadores de fertilidade do suelo que os campesinos usam. Sim, tanto para indicação de pH em el suelo, como de matéria orgânica em suelos, e se o suelo está contaminado ou está sano. O instrumental que estamos acá, de la cromatografia, se anexar, se añade a este corolário, sem dificultar para um campesino, seja ele abuelo ou seja ele neto, a todos. E hace parte, não como uma técnica de conhecimento, hace parte como uma técnica de cultura, porque ele la insertou, la quitou de la exoticidade e la insertou dentro de sua realidade. Por isso, quando nós hicimos cromatografia de Pfeiffer, há mais ou menos 20 anos, nossa preocupação era que os campesinos tuvieran isso como parte de seu arcabouço, como parte de sua estrutura de conhecimento. Tivemos muito êxito nisso. Há, em América Latina hoje, mais de 15.000 pessoas treinadas, mais de 15.000 pessoas treinadas em cromatografia. Para que essas pessoas pudieran brincar hacia adelante ou hacia arriba, podemos dizer que é muito fácil quem conhece a cromatografia de matéria orgânica do suelo, de fertilidade, de salinidade, fazer uma cromatografia hacia huminas ou hacia glifosato. É uma extensão fácil de hacerlo. E isso é muito importante. Por isso, quando houve um jovem que perguntou como podemos dizer, é sencillo. Estamos buscando a comprovação científica. Por supuesto que temos, porque quando nós fazemos cromatogramas, nós também podemos inocular certas substâncias em el suelo e saber qual é o efeito dele em el cromatograma. Hacemos isso. Isso se chama patrões internos. Hacemos os patrões internos e sabemos isso. Eu hago muito isso. Sou obrigado a ser para poder comparar. Quem trabalha em laboratório sabe que é um patrão interno. Pode usar patrões externos também. E como é muito barato e muito fácil, isso para nós outros é bem sencillo. Por isso, o ideal, e aí sim, a importância de los cebetas e de los maestros e maestras, é que o estudante que está começando em química ou na escola, empiece a trabalhar bajo a orientação de um maestro, dentro de um grupo, de uma pequeno grupo de 3, 5, 7, nós decimos acá brigada, uma pequena brigada, para que ele tenha a organização de pensar em conjunto. Nunca hacemos nada solos, sempre hacemos as coisas em conjunto. Essas são nossas escolas, são nossos caminhos, nossa forma de vida. E isso vai sair da escola e vai chegar à casa. E na casa, aquele que foi o aluno da escola vai ser o maestro de sua família. E ele vai ser o chefe porque ele vai organizar. Isso é muito fácil e isso é a irrigação, a capilaridade do conhecimento, sabedoria dentro de uma comunidade, família, comunidade e sociedade. Para nós, isso é muito sencillo, muito fácil. Então, a proposição fundamental é que todos aqueles que já sabem fazer, os promotores que já sabem fazer cromatografia, empiecem, junto com os maestros, a organizar este saber. E organizar este saber é algo interno de cada grupo. É distinto, vocês lo sabem, é distinto trabalhar na Costa Grande de Navarro ou trabalhar em Coahuila ou Chihuahua.
ou Sonora, ou Sinaloa. México é um continente de diversidade, sociodiversidade humana, por los biomas que tem. Então, cada um de ustedes vai ver que é possível fazer este tipo de trabalho. Então, quando Francis nos pergunta sobre esta forma em áreas de trabalhar com pessoas cerca a uma área natural, que entendi, o Veladero, o Parque Veladero, a zona natural. Você vai ter que entrar com muita educação. Não é uma área para repressão, é um momento de convocar as pessoas para que elas sepam o valor que elas têm em mão, o compromisso que elas têm para proteger esta área. E esta área protegida vai ter proteção de todos. Você não pode fazer isso. Nós fazemos também com cromatografia isso. Nós trabalhamos muitíssimo em isso, em áreas, às vezes, muito complicadas. Este tipo de atitude é uma atitude de chamar as pessoas para participar. Há uma deficiência muito grande no mundo atual de participação das pessoas como sujeito, não como objeto de consumo ou como consumidores. As pessoas querem participar como elementos claves, como sujeito, organizando, donando algo de si. E isso é um processo pedagógico, um tipo de educação que é fundamental se desenvolver. As abuelas sabem fazer isso como nadie no mundo. Por isso que a figura dela e del nieto são fundamentais para se entender. Quando nos perguntam sobre o manejo da matéria orgânica, cada cromatograma, para se interpretar, a única forma de aprender é fazendo cromatogramas. Mas não se pode fazer solo, de forma egoísta. Há que fazer em grupo para intercambiar ideias. Intercambiando ideias, a cada cromatograma você sabe mais. É como andar de bicicleta. Você pode ter um instrutor, não adianta muito. E vai ahorrar tempo, mas você necessita praticar. Praticar estudando, intercambiando informação, construindo informações em conjunto. É assim que se aprende. E isso é magnífico as pessoas. Então, as pessoas que conhecem a cromatografia e sabem, percebem que em 2, 3 dias se ensina. Em 3 meses se sabe. E durante toda a vida se vai poder aumentar este conhecimento. Para nós tem sido assim. Por isso que nós estamos sempre buscando, mas necessitamos solamente uma coisa, ter uma proposta na cabeça e dizer, como vou atrair o clima para dentro de um cromatograma? Tenho que saber e estudar muito. E todos os que pediram material, temos muitíssimo material. Há livros belíssimos. Vou citar 2 livros que os livros são muito baratos em México. No Brasil são muito caros. Você tem Microbiologia, Fundamentos de Microbiologia, de Martin Alexander. É um livro traduzido, é gringo, mas tem muitíssimas coisas. O outro, você lo tem um pouquinho mais caro, não é muito caro, mas chama-se Microcosmos, de Lynn Margulis. Esse livro é belíssimo. Há um livro que está na internet, eu não posso mandar a vocês, eu creio que o Mercindo e Pio lo tem, chama-se, é um livro hecho sobre microbiologia, hecho na União Soviética, chama-se Krasilnikov. Microbiologia de plantas, Krasilnikov. É belíssimo, é o mais fantástico que há. Os argentinos começaram a traduzir e não continuaram, não terminaram. É o livro mais famoso no mundo. Foi traduzido em Israel, a Academia Americana lo tradujo também. É um livro muito belo. Há livros em Chapingo sobre microbiologia. A mim me gusta muito fermentações de microorganismos. Eu ganhei um de Gumercindo sobre fermentações mexicanas, que é magnífico. É um livro sensível. Então, esta cultura da fermentação, essa cultura dos microorganismos, essa cultura das setas, é parte de uma cultura mexicana. Eles sabem isso.
Se eu agarro um niño mexicano, de norte a sur, leste a oeste de México, e lhe pergunto a ele, oiga, vamos fazer um tepache, um polonche, um pesguino? O niño mira e diz assim, tepache, tem espinha. Por quê? Porque há uma identidade cultural. E isso nós temos que trazer. E a cromatografia te permite trazer a identidade cultural para você ensinar microbiologia. Isso é fácil. Isso é como uma abuela ensinando ao neto. Então, se nós entendemos isso, é fácil. Quando vocês me dizem, como vou saber a qualidade de um suelo? Algum croma? Alguém perguntou. E como identifico a quantidade quantitativa? Eu sei o que ele perguntou. É sencillo. Allá afuera se dá muito valor a los números. Pero, ojo, número não é vida. Número não é saúde. Eu posso mirar um suelo e ver quanto de saúde tem. Se tenho um bom cromatograma, um bom diagnóstico em esse cromatograma e sei fazer a interpretação. E aí sim vou dizer, mire, esse suelo está com carência de isso, está com o pH assim, assim, assim. Eu tenho a costumbre acá de julgar muito, quem me conhece sabe que eu sou muito juguetão. Eu pido muestras em Amazônia, a 5.000 quilômetros de distância, e quando me chega a amostra, eu digo assim, você sacou esta amostra, estava chovendo. Ele tipo diz, como sabes? Ele, sim, chovia tantos milímetros. Pô, mas por que não sabes? Porque a natureza e a química fazem parte da mesma ciência. E tudo se expressa. Então, quanto mais expertise, quanto mais experiência tem, melhor é. E o campesino queda contente quando eu digo assim, mire, você está usando água demasiado. Diminua um banho, decimos banho al riego, não? Diminua um banho na semana e vai ganhar dinheiro porque vai produzir mais e não vai ter o suelo anegado. E ele se queda contente. Mas isso é uma coisa que podemos fazer. Com números não hacemos isso. Não teremos condições de fazer isso. O número é uma análise que serve para cumprir etapas da indústria de insumos. Eu quantifico sem problema nenhum o resíduo de glifosato dentro de um cromatograma. E te digo quantas gramas tem. Por quê? Sei ler a intensidade do color. Há equipamentos para fazer isso. O campesino tem também el ojo que pode aprender isso. Então, esta ventaja para nós é fantástica. Vamos ver se faltou alguma pergunta. Navarro me falou de 58% de carbono. Área urbana, qualidade do suelo, já foi, veladeiro já foi. Eu creio que estou. Raul Bailón falou sobre como fazer para ensinar isso, que abordamos rapidamente. Ustedes vão ver algo que é importante para nós. Se nós temos o propósito de perceber que o glifosato é daninho, é óbvio, é evidente que a indústria que vende glifosato não quer falar dos problemas que ele tem. Nós temos que descobrir os problemas que ele tem. Se ele quer dar 8 anos em um suelo, e se ele quer dar 8 anos combinando com ácidos úmicos, eu tenho que dizer isso. Vocês sabem muito bem, se encontrou glifosato na urina de los niños em Jalisco, Pérez Cárdenas foi um dos que coordenou isso. Outros científicos que estavam já, eu conheci, mas não me acuerdo o nome agora, por a idade minha. Então, qual é o dano de um glifosato que está na urina de um ninho? É para estar na urina de um ninho? Que significa aquele ninho que tomou água, ou que comeu uma lechuga, ou uma comida? Queda o resíduo em el grano de maíz? Sim, queda. Aumentou 1000 vezes os resíduos. Há dano à saúde? Sim, por supuesto que há danos à saúde muito sérios para os micro-organismos que estão em el intestino. Por quê? Os micro-organismos são muertos, inibidos, reduzidos por el efecto da molécula química do herbicida.
E não se pode trazer para uma reunião economistas, diplomáticos e políticos. Há que trazer infectologistas, sanitaristas, pediatras. Ustedes sabem muito bem que a leite materna da mulher norte-americana, da mamã americana, há resíduos de glifosato em toda a leite materna. Por quê? Porque eles comem e isso se vai à sangue, e da sangue se vai à leite, e da leite se vai ao bebê. E o que significa isso? Os científicos dizem o que significa isso. Então, nós temos que perceber que a terra tem que ter saúde para que nós tenhamos saúde. Mas não podemos gastar muito dinheiro para fazer isso. Temos que perceber que o glifosato em nossa pança, em nossos intestinos, vai destruir a diversidade microbiana. E, ao destruir a diversidade microbiana, nos predispõe, e mire o que vou dizer, nos predispõe a um efeito maior em las pandemias, epidemias e las enfermedades. Então, eu tenho que fortalecer. Eu não estou fazendo benefício a um negócio. Eu tenho que ser benefício à sociedade, ao ser humano, à vida. É importante perceber isso. Por isso que quando vocês veem esta imagem, e esta imagem é importante, por quê? Porque vocês estão vendo uma pessoa, vem a niña que está haciendo cromatograma. É como uma pessoa que está de afuera, a niña que é a nieta, e nós decimos acá em Brasil agora, o glifosato é a Coca-Cola do suelo. É fantástico isso, não? Se é a Coca-Cola do suelo, o suelo necessita dessa Coca-Cola? Obviamente que é bom para quem vende Coca-Cola. Então, se nós sabemos isso, nós podemos dizer, vida é alquimia do Rio Nilo. Quando os arqueólogos buscam os huesos de los mais antigos humanos ou de outros seres, eles buscam em determinados lugares. A cuna da humanidade é lugar entre Tanzânia e Etiópia, onde foram encontrados os mais antigos esqueletos de hominídeos. Allí foi encontrada Lucy. Então, você vê abaixo os huesos encontrados e a história da cuna da humanidade. Arriba, à direita, você vê o famoso Odonoe Lengai. É vulcão. E esse vulcão, em suas faldas, escorre o mineral que vai alimentar o rio Nilo, que está depois do Lago Vitória. E isso é o mineral que vai se transformar por os micro-organismos e vai se depositar quando o Nilo pierde sua velocidade e vai se depositar nas origens, que vai atrair a matéria orgânica que cria a civilização egípcia. Quando vemos à direita, arriba, os ácidos úmicos. Os ácidos úmicos são substâncias. Os ácidos úmicos são substâncias muito pequenas. Vocês veem que arriba dos ácidos úmicos os vírus estão muito grandes. Os ácidos úmicos são muito pequenos. E os físicos e os religiosos dizem que os ácidos úmicos surgem a vida. Assim é a definição de ácidos úmicos. Eles são a base da vida, a base de aquela primeira célula viva que se multiplicou e em 4 mil milhões de anos nos transformou em lo que somos hoje e seremos no futuro. Então, quando nós estivemos em Nayarit, dentro do cráter de Seburucos, miramos allí, com alguns mexicanos decimos, é magnífico poder estar acá e ver a dimensão e a diversidade da vida. Esta vida fantástica que vocês estão acá, e allí, dentro do cráter de Seburucos, tem uma parota que nunca em minha vida vi uma parota tão grande. Abaixo tinham mais de 300 pessoas e ela cobria todos. Eu me quedei allá arriba, é belíssimo isso. Então, o que significa isso? Somos minerais, somos micro-organismos, somos vida, e tudo isso pode ser resumido
en lo que decimos hoy. Si nosotros no miramos los efectos de los tóxicos, de los peligros, nosotros vamos a perder esa vida. Y es posible que muchas empresas ganen dinero con eso, como están ganando. Es posible que las pandemias crezcan cada vez más, pero la obligación de la abuela es proteger el nieto. Y protegiendo el nieto, Entonces, ella por se ejemplo, protege. ¿qué es lo que vemos en este? Ella protege así, y al proteger así, mantiene la evolución de la vida. Por eso ustedes ven esta última imagen, es una imagen muy clara para se entender eso. A la derecha arriba hay una imagen, usted sabe lo que significa. Yo creo que traje elementos, desde las preguntas a las cuales las agradecí, y digo, es muy fácil trabajar, estimular a los jóvenes para, a través de organizaciones sociales, con la escuela, con el maestro, hacer una orientación. Porque en el momento que se hace esa organización, usted busca autonomía y superar. Presten bien atención. El glifosato no tiene más 3 años de vida en el mundo. ¿Por qué? Europa ya lo condena. Europa, desde 2016, condenó el uso del POEA, polióxido amina. Ya está prohibido allá. Acá, en América Latina, aún se permite. Está prohibido porque glifosato es uma substância tóxica. Quando ele está a 100%, está puro, ingrediente ativo puro, ele é menos tóxico do que quando está formulado a 20% com POEA. Esse surfatante, ele tem seu ativo. Ele se torna 5 vezes mais tóxicos a 20% do que quando está puro cristal a 100%. E esta é uma anomalia extremamente perigosa. Os norte-americanos têm estudo, é por supuesto que o poder da empresa impede isso. Mas nós não temos problema nenhum, nós queremos não utilizar isso, nós queremos ter saúde, queremos leite materno, queremos saúde, não queremos pandemia. Então, queremos o clima do planeta, queremos as minas e o carbono orgânico solúvel fortalecido. Eu creio que com isso podemos fazer a última ronda para que vocês possam, então, ver e fazer uma avaliação de como foi nossa ponência e o que necessitamos organizar, porque quem organiza não sou eu, são vocês. Todos vocês e nós contribuímos para que se pueda chegar nesse diplomado a aprendizado comum. Nada ensina, todos aprendemos. Aprendemos constantemente um do outro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Sebastião. Vamos a compartir nuestras reacciones, encender un momento nuestras cámaras y bueno, vamos a aprovechar, digamos, este último segmento de diálogo, de intercambio. Hay muchas reacciones, muy buena participación y bueno, cedemos el uso de la voz, por favor, a todas y todos, que podamos ir solicitando la palabra, a modo de que podamos entre todas y todos ir generando una síntesis reflexiva de qué nos llevamos, cómo podemos empezar a hacer pequeños pasos desde nuestros espacios, desde nuestros territorios. Por acá, vía el chat, estimado Nelson López, ¿te gustaría expresar de viva voz tu pregunta? También por ahí, compañero René García está levantando la mano. Vamos a ir llevando un orden de las participaciones. Adelante. Buenos días, perdón, Pío, gracias por ver mi mensaje. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, compañero, adelante.
Bueno, no tenía mucho que ver con la parte del glifosato, sino que cuando yo estuve trabajando en el doctorado, por ahí escuché reportes sobre un regulador de crecimiento que se llama piriproxifen. Se utiliza para plagas, chupadores, algunos insectos. Y bueno, se utilizó también, tengo entendido que en Brasil, para el control de Aedes aegypti, que es precisamente el mosquito que transmite enfermedades. Y me parecía que había reportes sobre que existía contaminación de agua y eso había ocasionado síntomas de microcefalia en bebés en zonas donde en Brasil habían controlado al mosquito con este regulador de crecimiento. No sé qué información, y lo digo porque el invitado pues, es de Brasil, ¿no? No sé qué Sí, información tenga sobre esto. Muchas gracias. sí, sí. Muchas gracias, Nelson. Muy interesante. Nos comenta Félix Martínez también, el glifosato es comercializado en envases con etiqueta verde, lo que es interpretado por mucha gente como inocuo, lo cual es muy lamentable. He visto garrafas de faena en las cocinas junto a los alimentos. Es un desastre. Vamos a brindar que podamos escuchar estas voces. Adelante, compañero René García, quien es un compañero participante de la primera generación de este diplomado y quien ha tenido el gusto de ser anfitrión en su comunidad de una conversación de intercambios con Sebastián por allá en la montaña baja de Guerrero. Te escuchamos, René. Cambio. Pues buenos días a todos, los que nos están escuchando y bueno, es más bien pues un comentario, ¿no? Decirles que la cromatografía pues siempre nos va a dar claridad, ¿no? A nosotros los campesinos, a los que estamos acá en las parcelas, nos va a dar claridad y nos sirve como una herramienta para saber qué es lo que le duele a nuestra tierra, qué es lo que le falta, qué es lo que requiere y que es una práctica técnica muy sencilla y que nos ha abierto como ese ánimo de seguir pues alimentando, ¿no? Enriqueciendo, alimentando a la madre tierra, que ¿para qué? Para que también nos dé de comer, nos alimente, nos dé vida, ¿no? Entonces, y tengamos, pues esa carne, ¿no? Que la tenemos a través de nuestros alimentos, nuestra parcela, como dicen por aquí, nuestro tonacayo, nuestra carne. Entonces, de ese maíz para que podamos tener nuestra carne. Entonces, pues decirles que esta reflexión de la abuela, pues es muy, muy bonita, refleja muchas cosas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer estas experiencias, estas prácticas, y que desde ahí estamos retomando, pues, todo este aprendizaje que hemos obtenido a través del tiempo con maestro Tiao, maestro Gume, maestro Mundo y demás compañeros. Hemos, pues, aprendido, ¿no? De su conocimiento, pero también estamos haciendo desde nuestro conocimiento, desde lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, pues hemos venido haciendo también esa parte. Y es bien interesante saber de que también hay soluciones, ¿no? Hay soluciones desde acá y que si nosotros las combinamos con esos conocimientos, pues vamos a lograr muchas cosas, ¿no? Cosas sencillas que puedan dar grandes resultados y que acá en esta región, pues vamos a impulsarlo por el amor a nuestros compañeros campesinos, por el amor a la tierra, por el amor a la vida, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir impulsando y fortaleciendo, ¿no? Todos estos conocimientos y vamos a seguir acá. Y pues les envío un saludo a todos. Epa, qué gusto escucharte, compañero René. Muchas gracias por tu aporte. Bien bonito, ¿no? Cuando
nos fortalecemos desde nuestra autoestima, desde nuestro conocimiento y eso nos permite seguir creciendo, aprendiendo. Pues adelante, tenemos básicamente 10 minutitos más para hacer algún comentario, alguna retroalimentación, alguna reflexión. Creo que Sebastián nos ha traído elementos muy importantes, ¿no? De cómo combinar justamente el diálogo con las abuelas y los abuelos e incorporar este conocimiento de profundidad. Por ahí, ¿alguna otra reverberancia, reflexión en torno a este diálogo que nos ha compartido el día de hoy Sebastián y lo ha preparado muy especialmente para tocar los corazones de docentes, de jóvenes, de promotoras, promotores en procesos de transición agroecológica? Entonces, bien, aprovechemos estos minutitos que tenemos por acá. Giovanni. Sí, Maestro Gume, adelante. Mira, en esa reverberancia, en ese... Se está cortando un poquito, ¿verdad? El audio. Satélite. Estoy muy cerca del celular. ¿Cómo siembra ustedes a mover? Yo conocí a René y René es un fruto de este trabajo. Es una gente humilde, una gente inteligente, muy inteligente. Es nuestra gente. Eso, muchas gracias, Maestro Gume. Es correcto, sí, por ahí hay esos compartires y bueno, es justo estas metáforas, ¿no? Del biopoder campesino, del biopoder del docente, del biopoder común, que es este conocimiento transformador que nos permite dar pequeños pasos. Y bueno, compartir un poco contigo, Sebastián, que gran parte, bueno, todos los diplomantes de este diplomado ABC están desarrollando, llevando a cabo procesos de diálogo en sus territorios, procesos de investigación, acción participativa y sin duda muchos de los elementos que nos has traído hoy a este conversatorio van a poder nutrir reflexiones en sus territorios. ¿Alguna otra impresión, mensaje, reacción, agradecimiento hacia este intercambio? También, bueno, referir que el día de hoy nos acompañan algunos directivos también, invitados especiales desde la Dirección General del Sistema de Cebetas y de Tecnológicos del Mar. Les damos pues un gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, pues un poco tratemos de hacer un cierre sintético de ideas fuertes. ¿Qué nos llevamos? También les invitamos a manifestarnos vía chat sobre qué regalos nos llevamos el día de hoy en esta sesión y cómo podemos nutrir nuestros espacios de vida y trabajo con los conocimientos vertidos, con los intercambios compartidos el día de hoy. Vamos a activar el chat, vamos a activar nuestras cámaras también para que Sebastián pueda conocernos, ¿no? Sentir la energía de esta comunidad de aprendizaje. Y bueno, por ahí Nelson mandando saludos, Iván, Fausto, Enrique. Y bueno, animémonos a dar alguna palabrita de cierre, qué nos llevamos y cómo inspira esto nuestros pasos. Adelante. ¿Puedo yo? Claro, adelante. Sí. Yo tendría después que entregar a ustedes, que me fue pedido, ahora lo miré acá la lista, una bibliografía. Eu creio que foi Circe que pediu, já anotei o nome acá, ou se foi Francis, Circe, sim, creio, que pediu uma bibliografia. Eu posso enviar toda a bibliografia que tenho
para vocês, há muito material, belíssimo, entende? Há livros sobre o tema. A Nelson, houve problema muito sério em Brasil, uma epidemia de Zika. Os argentinos trajeron a situação sobre hormonal que era utilizado, não se chegou a nenhum final sobre isso. Essas coisas, normalmente, o poder industrial é muito grande e busca sofocar, impedir que se chegue a uma razão. Então, essas coisas em países mais pobres ocorrem isso. Quando nos falam da etiqueta verde de glifosato, há uma situação muito interessante que nós não hicimos na avaliação sobre glifosato. O glifosato nunca foi herbicida que se pudiera aplicar em el campo. Ele só passou a poder ser aplicado em áreas de destruição total, porque onde ele toca, ele mata. E o que ocorre com o glifosato? O glifosato destrói aquilo que antes Navarro falou, que é o alimento do microorganismo. O microorganismo só pode comer quelites. O microorganismo não come mais nada que matéria orgânica morta. Ele a transforma. É ele que cria a matéria orgânica comendo a matéria orgânica que o campesino sempre manejou. O glifosato faz com que a matéria orgânica entre em sublimação, passa do sólido para o gasoso sem passar em líquido. E essa sublimação destrói o alimento e destrói os micro-organismos, destrói a biodiversidade microbiana. Por isso, ele é extremamente perigoso. E o que ocorreu quando se desenvolveu as semillas transgênicas? Ele se foi buscar na biologia molecular gene de ser resistente ao glifosato. E esse gene foi sacado de uma arqueobactéria, se dizia antigamente. Se disse hoje. Antigamente era arqueo. Essa arqueo trajo esse gene e o que passou? Passou que se pode utilizar ele 1000 vezes mais e não morre a planta. Então, nós temos alimento envenenado. Mas não foi analisado isso. Foi aumentado os índices, se mantuvo a etiqueta verde e as multas que o glifosato recebeu na Europa por isso são gigantescas. São 12 mil milhões de dólares para pagar as deudas em os 25 mil processos que há em Estados Unidos. As demandas dos Estados Unidos são 24 a 25 mil, e são 12 mil milhões de dólares para pagar isso. A pergunta é: em América Latina, África e Ásia, pagarão alguma demanda? Não, por supuesto que não. Não é que não. Então, nós temos que fazer coisas para evitar essas pessoas. Então, é importante nós decirmos isso. Mas o mais importante que eu traía a vocês, e não sei se aún tenho a imagem, vocês podem ver a imagem? ¿Están vendo a imagem? Não. Por el momento, ¿nos puedes proyectar si gustas, Thiago? ¿Nos puedes compartir? Bueno, entonces, déjame ver, yo voy a disminuir acá para compartir. Así, share screen, acá, eso. Es esa imagen. Ven ahora, ¿no? ¿Ven? Sí, sí se ve, Thiago. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos un campo de metagenómica en la parcela o la milpa campesina o de la cebeta, para que os estudantes estudiem o suelo e vejam a saúde desse suelo, o importante é o final. Não há duas parcelas de suelos iguais, nem em Chihuahua, nem em Zacatecas, nem em Coahuila, nem em Chiapas, nem na mesma calle de Tepletispa, não há. Cada suelo é suelo que tem sua população única de micróbios, e isso é a coisa mais importante para o campesino. Nós decimos que campo de metagenômica, ele se expressa de forma distinta em cada centímetro quadrado de suelo. E não há dois iguais. E ao não haver dois iguais, esse é o poder campesino de manejar seus micróbios.
dentro de sua parcela. E isso recebe um nome muito adelantado de metaproteômica campesina. Ou seja, a expressão de los genes é máxima em suelo campesino. Então, quando vocês hagam em Coahuila ou Zacatecas, ou em qualquer outro cebeta, um campo de metagenômica, allí está uma orientação. O campesino tem que construir em sua milpa seu campo para seus micróbios, porque seu micróbio é o abuelo dele, o abuelo do campesino. Todos salimos de um microorganismo há 4.000 milhões de anos e evolucionamos. E, sin embargo, cargamos dentro de nossos intestinos estes abuelos. Todos os dias, quando vamos ao banho, liberamos uma quantidade gigantesca de micro-organismos. Por quê? Porque esse é o ciclo da vida, o ciclo dos micróbios. E se sabemos isso, vamos dar valor à vida e não dar valor à propaganda mercadotécnica de produtos químicos tóxicos, armas de guerra que nos quitam a saúde e nos traem verdadeiras pandemias. Era a minha despedida de vocês. Me quedo à ordem. Foi um gosto muito grande estar com vocês todos e poder aprender com vocês. Muchísimas gracias. Vamos a activar nuestras cámaras un momento. Vamos a brindar un fuerte abrazo. Gracias, Sebastião, por siempre estar abierto a compartirnos tu experiencia, tu saber. Llévate este abrazo de esta comunidad, de esta milpa, que en su momento tú junto a otros compañeros pues ayudaron a sembrar. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a todas y todos. Tuvimos una sesión impresionante con una gran aforo.